Fala galera, sejam todos bem-vindos ao canal Chance de Gol. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o Campeonato Brasileiro da Série D. Vamos passar aí os resultados referente à 9ª rodada do campeonato, a tabela de classificação atualizada hoje, dia 1º de agosto de 2021, e passaremos também os jogos referentes a próxima rodada do campeonato. Mas antes de mais nada, eu te convido a se inscrever em nosso canal, ativar o sino de notificações e a deixar o seu like. É muito fácil, prático e ajuda com que este conteúdo seja enviado para outros torcedores tão fanáticos pelo nosso tão sagrado futebol. Porque você já sabe, só aqui no canal Chance de Gol nós falamos tudo sobre o Campeonato Brasileiro da Série A, da Série B, da Série D, também sobre o Campeonato Mundial. Mas agora, vamos ao que realmente interessa. A 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D teve início ontem e foi emocionante. Vamos conferir aí como ficaram os resultados desses confrontos. Então vamos lá. Ontem, dia 31 de julho de 2021, o Madureira recebeu o São Bento e o São Bento venceu o confronto por 2-1. No jogo entre Gama e Porto Velho, ficou no empate por 1-1. O Guarani do Ceará recebeu o Imperatriz e também ficaram no empate por 1-1. Também ontem, dia 31 de julho, o Juventus recebeu o Cascavel e também ficaram no empate por 1-1. Já o Campinense recebeu o Atlético Ceará e o Campinense venceu por 3-0. O América de Natal recebeu o 13 e ficaram no empate por 2-2. O Motoclube recebeu o 4 de julho e venceu por 1-0. No confronto entre Jaraguá e União Rondonópolis, o União Rondonópolis venceu por 2-0. O Tocantinópolis enfrentou o Juventude de Samas e o Juventude de Samas venceu por 1-0. O Juazeirense enfrentou o Sergipe e ficaram no empate por 0-0. No confronto entre Caucaia e Souza, o Caucaia levou a melhor, vencendo por 1-0. O Atlético da Bahia venceu o Murici por 1-0. E no confronto entre Aparecidense e Brasiliense, Aparecidense levou a melhor, vencendo por 1-0. E Esportivo contra Marcílio Dias ficaram no empate por 0-0. Também ontem, dia 31 de julho, o São Raimundo recebeu o Galvez e o São Raimundo meteu 3-1. No confronto entre Inter de Limeira e Boa Vista, o Inter de Limeira venceu por 1-0. Já o Boa contra o Rio Branco ficou no empate por 1-1. O Fast Club recebeu o Gás e não quis nem saber, meteu um chocolate de 4-0. Já a Portuguesa, a Luzinha, recebeu o Bangu e também ficou no empate por 1-1. O Rio Branco recebeu o Aimoré e o Rio Branco venceu por 1-0. Esse jogo já foi realizado hoje, dia 1º de agosto de 2021. O Rio Branco recebeu também hoje, dia 1º de agosto, o Uberlândia e venceu por 1-0. Já o Caxias e o Joinville não saíram do empate por 0-0. O Nova Mutum recebeu o Goianésia e o Nova Mutum venceu por 2-0. Já o Caldense foi visitar a Águia Negra e não respeitou os donos da casa e meteu a maior goleada por 6-0. Entre os jogos de Asa e Retrô, o Retrô venceu os donos da casa por 1-0. Cianorte versus Santo André ficaram no empate por 1-1. No confronto entre Itabaiana e Bahia de Feira,
o Bahia de Feira venceu por 2-1. E no confronto entre Patrocinense e Ferroviária, a Ferroviária venceu por 2-0. No jogo entre Central e ABC, ficaram no empate por 1-1. E também um empate por 1-1 no jogo entre Paragominas e Palmas. O Atlético de Acre recebeu o Castanhal e o visitante venceu por 1-0. Já no jogo entre o Ipiranga e o Penharol, o Ipiranga venceu o Penharol por 1-0. Bem, galera, vendo aí os resultados referente à 9ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D, vamos conferir como ficou a tabela de classificação atualizada. No grupo A1, temos aí o Castanhal em primeiro lugar do grupo com 23 pontos, vencendo aí seus últimos confrontos. Em segundo lugar, o São Raimundo, com 19 pontos. Em terceiro lugar, o Galvez, com 15 pontos. Em quarto lugar, o Penharol, com 11 pontos. Em quinto, o Ipiranga, com 11 pontos. Em sexto lugar, o Fast Club, com 9 pontos. Em sétimo lugar, o Gás, com 8 pontos. E em oitavo lugar, o Atlético, com apenas 4 pontos. No grupo A2, temos em primeiro lugar o 4 de Julho com 17 pontos. Em segundo lugar, o Guarani do Ceará, logo atrás com 16 pontos. E em terceiro lugar, o Imperatriz com 14 pontos. Em quarto lugar, o Moto Clube com 12 pontos. E em quinto lugar, o Juventude com 12 pontos. Em sexto lugar, temos o Paragominas com 10 pontos. Em sétimo lugar, o Palmas com 8 pontos. E em oitavo lugar, o Tocantinópolis com 7 pontos. No grupo A3, temos em primeiro lugar o ABC, liderando com folga com 19 pontos. Em segundo lugar, o América de Natal com 15 pontos. Em terceiro lugar, o Campinense com 14 pontos. Em quarto lugar, o 13 com 12 pontos. Em quinto lugar, o Atlético Ceará com 11 pontos. Em sexto lugar, o Souza, também com 11 pontos. Em sétimo lugar, o Caucaia, com 8 pontos. E em oitavo lugar, o Central, com 7 pontos. No grupo A4, temos em primeiro lugar o Juazeirense, com 19 pontos, líder absoluto. Em segundo lugar, o Retrô, com 16 pontos. Em terceiro lugar, o Itabaiana, com 15 pontos. Em quarto lugar, o Sergipe, também com 15 pontos. Em quinto lugar, o Bahia de Feira, com 11 pontos. Em sexto lugar, o Atlético Bahia, com 10 pontos. Em sétimo lugar, o Asa, com 6 pontos. E em oitavo lugar, o Murici, com apenas 3 pontos. No grupo A5, temos o Aparecidense em primeiro lugar, com 18 pontos. Em segundo lugar, o Goianésia, com 16 pontos. Em terceiro lugar, o União Rondon, com 15 pontos. Em quarto lugar, o Brasiliense, com 14 pontos. Em quinto lugar, o Nova Mutum, com 14 pontos. Em sexto lugar, o Porto Velho, com 9 pontos. Em sétimo lugar, o Gama, com 8 pontos. E em oitavo lugar, o Jaraguá, com apenas 1 ponto. No grupo A6, em primeiro lugar, temos a Ferroviária, mais líder do que nunca, com 22 pontos. Em segundo lugar, o Caldense, com 17 pontos. Em terceiro lugar, a Uberlândia, com 15 pontos. Em quarto lugar, o Boa, com 13 pontos. Em quinto lugar, o Rio Branco, com 13 pontos. Em sexto lugar, o Rio Branco, com 9 pontos. Em sétimo lugar, a Águia Negra, com 5 pontos. E em oitavo lugar, o Patrocinense, com 3 pontos. No grupo A7, temos a Portuguesa liderando com 16 pontos. Em segundo lugar, o Santo André, com 14 pontos. Em terceiro lugar, o Madureira, com 13 pontos. Em quarto lugar, o Cianorte, com 12 pontos. Em quinto lugar, o Bangu, com 10 pontos. Em sexto lugar, o Inter de Limeira, também com 10 pontos. Em sétimo lugar, temos o Boa Vista, que perdeu seus últimos confrontos, com 9 pontos. Em oitavo lugar, o São Bento, que teve aí uma primeira vitória, com 8 pontos. No grupo A8, temos o Cascavel, com 21 pontos.
Em segundo lugar, o Joinville com 17 pontos. Em terceiro lugar, o Caxias com 13 pontos. Em quarto lugar, o Juventus com 12 pontos. Em quinto lugar, o Marcílio Dias com 10 pontos. Em sexto lugar, o Esportivo com 8 pontos ganhos. Em sétimo lugar, o Aimoré com 7 pontos ganhos. Em oitavo lugar, o Rio Branco de Paraná com 6 pontos ganhos. Bom, galera, essa foi a classificação, a tabela de classificação atualizada hoje, dia 1º de agosto de 2021, após a conclusão da 9ª rodada do campeonato. Agora vamos conferir com a galera do Chance de Gol os próximos jogos. A 10ª rodada do Campeonato Brasileiro da Série D terá início nesta sexta-feira, dia 6 de agosto. E o Águia Negra enfrentará a Ferroviária às 17 horas. No sábado, dia 7 de agosto, o Joinville recebe o Rio Branco do Paraná às 15 horas. Também no sábado, 7 de agosto, o Atlético do Ceará enfrenta o América de Natal às 15 horas. No mesmo horário, Marcílio Dias enfrenta o Juventus. Também no mesmo horário, sábado, dia 7 de agosto, às 15 horas, teremos o confronto entre Gama e Brasiliense. Também no sábado, dia 7 de agosto, às 15 horas, teremos o confronto entre Santo André e Inter de Limeira. Também no sábado, 7 de agosto, porém, às 15h30, teremos o confronto entre Palmas e Tocantinópolis. Também no sábado, 7 de agosto, às 16 horas, União Rondonópolis contra Nova Mutum. Continuando no sábado, 7 de agosto, às 16 horas, teremos o confronto entre Murici e Itabaiana. Também às 16 horas, Uberlândia contra o Boa, o Caldense contra Patrocinense, o Imperatriz contra o Motoclube, o São Bento enfrenta a Portuguesa, o Goianese enfrenta o Jaraguá. E o 4 de julho recebe o Guarani do Ceará. Também no sábado, dia 7 de agosto, porém, às 16h30, teremos o confronto entre Porto Velho e Aparecidense. Continuando no sábado, porém, às 18 horas, teremos o confronto entre Gás e São Raimundo. No sábado, 7 de agosto, o Esportivo enfrenta o Cascavel às 19 horas. Já no domingo, dia 8 de agosto, teremos o confronto entre Rio Branco e Rio Branco VN. Também no domingo, dia 8 de agosto, às 15 horas, o Aimoré enfrenta o Caxias. Também no domingo, às 15 horas, o Bangu enfrentará o Madureira. E no mesmo horário, teremos o confronto entre Central e Souza. Já no domingo, dia 8 de agosto, porém, às 16 horas, teremos o confronto entre Paragominas e Juventude Samas. Também no mesmo horário, o confronto entre Cianorte e Boa Vista. Também no domingo, dia 8 de agosto, às 16 horas, teremos Bahia de Feira contra o Atlético da Bahia. Sergipe contra o Asa. O Penharol contra o Atlético do Acre. O 13 versus Campinense. Juazeirense enfrentará o Retrô. Já no domingo, dia 8 de agosto, porém às 17 horas, o Galvez enfrentará o Fest Clube. E no domingo, dia 8 de agosto, às 18 horas, o confronto entre Ipiranga e Castanhal. E encerrando a rodada, o ABC contra o Caucaia. Bom, galera, esse é o nosso vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Caso você ainda não for inscrito no nosso canal, eu te convido a fazer a inscrição do nosso canal, ativar o sino de notificações e desta forma acompanhar todo este conteúdo deste campeonato da Série D que está empolgante. Muito obrigado e até a próxima, galera!